Um presidente que fez planos para tentar atropelar o resultado eleitoral e se manter no poder mesmo depois de perder nas urnas. Um presidente que, segundo testemunhas, pediu o apoio dos comandantes das Forças Armadas para uma tentativa de golpe de Estado. Comandantes estes que, apesar de manterem um respaldo público a um governo que nunca escondeu seus desejos autoritários, se recusaram a embarcar na investida antidemocrática. Militares que se tornaram comunistas e traidores aos olhos do bolsonarismo. Eu sou a Letícia Arcoverde e esse é o Durma Com Essa, o podcast de notícias do Nexo. Olá, eu sou a Aline Pellegrini e estou aqui com a Letícia para apresentar esse podcast que vai ao ar de segunda a sexta, todo começo de noite, sempre com notícias que podem continuar a ecoar por aí. Segunda-feira, 18 de março de 2024. Dia em que Ciro Nogueira, ex-ministro da Casa Civil no governo de Jair Bolsonaro, criticou nas redes sociais os ex-comandantes das Forças Armadas que, em depoimentos à Polícia Federal, deram detalhes sobre a trama golpista para manter o ex-presidente no poder, mesmo após perder a eleição para Luiz Inácio Lula da Silva. Numa postagem no X, o antigo Twitter, o senador do PP, o Progressistas, do Piauí, chamou o general Freire Gomes, que estava à frente do Exército em 2022, de um criminoso inconteste. Abre aspas para o Ciro Nogueira sobre o que ele quis dizer com isso. Ou o criminoso que cometeu prevaricação ao não denunciar ao país o golpe, ou o caluniador que o denuncia hoje não tendo ocorrido. Fecha aspas. Ele ainda disse que os militares deveriam honrar sua farda e fez menção ao fato de Freire Gomes hoje estar na reserva, abre aspas. Alguns deveriam ter ainda mais compromisso em honrar seus pijamas, fecha aspas. A postagem do Ciro Nogueira ocorre após a revelação do conteúdo de depoimentos à Polícia Federal na investigação que apura a trama golpista. Na sexta-feira, o ministro do Supremo, Alexandre de Moraes, tirou o sigilo de 27 oitivas do inquérito. Entre elas, as dos 3 comandantes das Forças Armadas no período da trama. O Almir Garnier dos Santos, que chefiava a Marinha, foi intimado, mas preferiu ficar em silêncio diante dos agentes. Já o Carlos de Almeida Batista Júnior, da Aeronáutica, e o Marco Antônio Freire Gomes, o general do Exército que virou alvo do Ciro Nogueira, deram informações que colocam Bolsonaro no centro de uma tentativa de ruptura democrática. O ex-presidente não comentou diretamente as novas revelações, mas no sábado ele participou de um evento de lançamento da pré-candidatura do deputado federal pelo PL Alexandre Ramagem à Prefeitura do Rio. Lá o Bolsonaro disse ser perseguido e que não teme julgamentos. Poderia estar muito bem no outro país. Preferi voltar para cá com todos os riscos que ainda corro. Não tenho medo de qualquer julgamento, desde que os juízes sejam isentos. Nomes do bolsonarismo, como o deputado Nicolas Ferreira e o deputado e filho do ex-presidente Eduardo Bolsonaro, foram às redes sociais para destacar o lançamento da candidatura de Ramagem, que, aliás, também é investigado pela Polícia Federal por suspeitas de ter montado uma BIM paralela quando foi diretor da Agência de Inteligência Brasileira. Os políticos da extrema-direita também têm feito postagens republicando vídeos e trechos de textos de opinião que argumentam que não houve tentativa de golpe da parte do Bolsonaro. É assim que o próprio ex-presidente se defende, como ficou claro no ato da Avenida Paulista em 25 de fevereiro. O argumento é o seguinte: mesmo que minutas de documentos que previam a decretação de estado de sítio ou de defesa tenham circulado no seu governo, isso não seria prova de que Bolsonaro queria dar um golpe para continuar no poder depois de perder nas urnas. Na Paulista, ele até ironizou que para dar golpe não seria preciso usar decreto ou outros mecanismos da Constituição. Essa argumentação também é repetida por apoiadores de Bolsonaro nas redes sociais e em grupos de mensagens. Uma análise da consultoria Palver, publicada na Folha de São Paulo nesta segunda-feira, mostra que a maior parte dos bolsonaristas não acha que o ex-presidente tentou um golpe. Eles afirmam que, como o estado de sítio que seria decretado é um mecanismo previsto pela lei brasileira, a medida não representaria uma ruptura. Alguns falam que Bolsonaro pode ter, no máximo, planejado um golpe, mas não teria tentado colocar o plano em prática.
Para os analistas da Palver, isso indica que o ex-presidente ainda tem uma elevada capacidade de se comunicar com a sua base, mesmo estando inelegível até 2030. Parte dessas mensagens vem acompanhadas de questionamentos infundados ao sistema eleitoral, outra constante do discurso de Bolsonaro. A partir dessa lógica, o golpe seria justificado porque Lula não teria vencido realmente as eleições. Outro fenômeno identificado pela consultoria na análise, que inclui milhares de grupos de Telegram e WhatsApp, são ataques aos ex-comandantes que complicaram a situação de Bolsonaro em seus depoimentos. O Freire Gomes, nesse caso, seria um traidor da pátria, pois teria, abre aspas, entregado o Brasil aos comunistas, fecha aspas. De acordo com as investigações da Polícia Federal, a estratégia golpista passava por 3 fases. Primeiro, atuar com desinformação para tentar minar a confiança dos cidadãos no sistema eleitoral, o que foi feito abertamente por Bolsonaro e o seu entorno ao longo de todo o seu mandato, e em vários momentos com o respaldo dos militares. A segunda fase seria trabalhar para que a ideia de ruptura fosse abraçada por completo pelas Forças Armadas. E depois viriam os atos para decretar estado de defesa ou de sítio, o que daria ao então presidente o poder de prender desafetos como o ministro do Supremo, Alexandre de Moraes. Os depoimentos que vieram a público na sexta-feira trazem mais detalhes sobre o que aconteceu nessa segunda etapa da trama golpista. Os ex-comandantes da Aeronáutica e do Exército disseram que depois da derrota na eleição, o Bolsonaro chamou os chefes das Forças Armadas para várias reuniões em que o ex-presidente mostrou a eles possibilidades de decretação de estado de sítio, de defesa ou operação da garantia da lei e da ordem. Isso sob o pretexto de solucionar uma crise institucional no país e com a intenção de continuar no poder. O Batista Júnior, o comandante da Aeronáutica, disse que uma dessas minutas era a mesma que depois foi achada na casa do ex-ministro da Justiça Anderson Torres. Ele e o Freire Gomes, do Exército, também disseram nos seus depoimentos que desde o início se colocaram contra essas propostas e contra uma ruptura democrática. O ex-comandante da Aeronáutica relatou ter tentado, ao lado de Freire Gomes, demover o então presidente da ideia e disse que o colega do Exército chegou a afirmar que se houvesse uma tentativa de golpe, teria que prender Bolsonaro. Quem não aparece ao lado dos comandantes do Exército e da Aeronáutica é o então chefe da Marinha, o Almir Garnier dos Santos. As investigações mostram, e isso também foi repetido nos depoimentos, que o almirante foi o único dos 3 a embarcar na aventura golpista. Ele teria colocado as suas tropas à disposição do então presidente. Em dezembro de 2022, o general da reserva Walter Braga Neto, que foi o candidato a vice de Bolsonaro, culpou os 2 comandantes pela não adesão das Forças Armadas à trama golpista. Isso numa troca de mensagens com o ex-major Ailton Barros, que foi revelada pelas investigações. Braga Neto escreveu que omissão e indecisão não cabem a um combatente, se referindo a Freire Gomes. Depois, o Ailton Barros sugeriu oferecer a cabeça dele aos leões, e o Braga Neto concordou, abre aspas, oferece a cabeça dele, cagão, fecha aspas. Braga Neto também disse o seguinte sobre o então chefe da Aeronáutica, abre aspas, senta o pau no Batista Júnior, povo sofrendo, arbitrariedades sendo feitas e ele fechando nas mordomias, negociando favores, traidor da pátria, daí pra frente inferniza a vida dele e da família, elogia o Garnier e fode o BJ, fecha aspas. Nos seus depoimentos, tanto o Batista Júnior quanto o Freire Gomes disseram que se tornaram alvos de bolsonaristas nessa época, recebendo ataques nas redes sociais similares aos de agora. O chefe da Aeronáutica disse que nos últimos meses de 2022 passou a ser chamado de traidor da pátria e de melancia, termo para nomear oficiais que seriam verde-oliva como seus uniformes por fora, mas vermelhos, portanto comunistas, por dentro. O governo do ex-capitão Jair Bolsonaro teve uma relação extremamente próxima com as Forças Armadas, com milhares de militares em cargos civis da administração pública, incluindo alguns em cadeiras de ministros. E nos 4 anos de mandato, foram vários os exemplos de respaldo ou leniência de generais e outros oficiais a arroubos autoritários do ex-presidente. Alguns desses episódios surgiram também ao fim do governo, no período em que, segundo a investigação, Bolsonaro estava fazendo reuniões sobre possíveis rupturas democráticas. O Batista Júnior foi comandante da Aeronáutica entre abril de 2021 até o fim do mandato de Bolsonaro,
enquanto o Freire Gomes ficou no cargo entre março e dezembro de 2022. Em dezembro de 2021, o Tribunal Superior Eleitoral tinha incluído as Forças Armadas na lista de fiscalizadores do sistema de votação. Os militares participaram de todas as etapas de apuração no pleito de 2022, que elegeu deputados, senadores, governadores e presidente. No depoimento, o Batista Júnior disse que falou repetidas vezes para o Bolsonaro que o grupo técnico que fez esse acompanhamento não encontrou fraude alguma nas eleições. Mas, publicamente, naquele momento, os militares foram bem menos enfáticos. Em novembro, depois do resultado do segundo turno, o Ministério da Defesa, então comandado pelo Paulo Sérgio Nogueira, que, segundo a investigação, também estava nas reuniões do Bolsonaro com os chefes das Forças Armadas, divulgou uma nota que não confirmava a segurança das urnas, ainda que nenhum indício de fraude tenha sido apontado. Era um pronunciamento oficial que poderia ter jogado um balde de água fria nas mobilizações de bolsonaristas que estavam questionando a lisura da eleição. Naquele momento, bolsonaristas estavam acampados em frente a quartéis e ao quartel-general do Exército em Brasília. Eles continuaram ali com a anuência das Forças Armadas. Os 3 comandantes publicaram até uma nota que, apesar de ambígua, legitimava os acampamentos em frente aos quartéis e fazia recados ao Supremo. A nota ajudou a manter vivas essas mobilizações, assim como, é claro, o próprio ato de não ter ordenado a retirada dos manifestantes desses locais. O tenente-coronel Mauro Cid, então ajudante de ordens de Bolsonaro, que depois virou delator do plano golpista, enviou uma mensagem de áudio para Freire Gomes elogiando o conteúdo da nota. Foi do acampamento na frente do QG do Exército em Brasília que, em 8 de janeiro de 2023, com Lula recém-empossado, milhares de bolsonaristas saíram para invadir e depredar as sedes dos 3 poderes. Havia ali a esperança de que, diante da situação de descontrole, o governo Lula talvez apelasse para uma operação de garantia da lei e da ordem, ou as Forças Armadas, que já não tinham os mesmos comandantes na chefia, finalmente interviessem para tomar o poder. Na visão de muitos dos bolsonaristas que estavam ali, esse seria o primeiro passo para devolver o poder ao ex-presidente que naquele momento estava nos Estados Unidos. E vale lembrar, por mais que parte dos bolsonaristas, numa espécie de realidade paralela, achem que a decretação de um estado de sítio seria algo democrático, que uma intervenção militar seria algo democrático, a gente sabe muito bem que nome tem isso. O governo Luiz Inácio Lula da Silva decidiu adiar o envio da proposta de alterações no imposto de renda, isso segundo a apuração de diferentes jornais. O prazo estipulado pela reforma tributária para isso é nessa terça-feira. O Marcelo Rubissec escreveu sobre o tema aqui no Nexo. Marcelo, primeiro explica para a gente o que é essa proposta de mudança na tributação da renda. Bom, a gente passou 2023 inteiro falando sobre a reforma tributária, mas vale pontuar que ela só trata da parte dos impostos sobre o consumo, como, por exemplo, aquele imposto que está embutido no produto que você compra no supermercado ou que está no preço quando você contrata algum serviço. Mas essa reforma, que foi super grande, ela não mudou o nosso imposto de renda. A reforma só trazia uma previsão de que o governo precisava enviar uma proposta para a tributação da renda até essa terça agora, e ele deve descumprir esse prazo. O governo chegou a dar algumas dicas dos principais pontos que devem entrar nessa próxima etapa. Então aqui principalmente mudanças na forma de tributar as empresas e também a famosa tributação dos lucros e dividendos, que quando são distribuídos para as pessoas físicas são isentos, fora possíveis correções nas faixas do imposto de renda. Enfim, é disso que se fala quando se fala em reforma da tributação da renda. E quais as chances desse debate voltar para o radar do governo? Olha, a gente tem esses relatos de que o governo decidiu adiar o envio de um projeto sobre isso, mas o discurso oficial, pelo menos, é de que as mudanças da tributação da renda continuam no radar. Mas mesmo se o governo mandar nos próximos dias, semanas ou meses alguma coisa sobre isso, a leitura que existe é que a prioridade em 2024 vai ser terminar a reforma tributária sobre o consumo. E quando a gente fala em terminar, é porque o que foi aprovado no ano passado foram as bases. Mas agora falta regulamentar, e isso deve dar bastante trabalho para o governo. Eu conversei com pesquisadores da área tributária que explicaram que realmente discutir junto com isso, ao mesmo tempo, uma reforma da tributação da renda, parece ser algo bem custoso politicamente.
Então eles têm sérias dúvidas sobre se uma mudança mais robusta no imposto de renda vai aparecer tão cedo nas agendas prioritárias do governo Lula. O texto do Marcelo você lê no site do Nexo. E você já recebe a Nexo Hoje? É a nossa newsletter gratuita, enviada sempre no fim do dia, com notícias, textos, artigos de opinião, link para transcrição do Durma e outras coisas mais. Se você ainda não recebe, é só se cadastrar lá no nexojornal.com.br. Da reação bolsonarista aos comandantes das Forças Armadas que não embarcaram no golpismo de Bolsonaro, a reforma do imposto de renda prometida pelo governo Lula em segundo plano, durma com essa. Com roteiro, produção e apresentação de Letícia Arcoverde, apresentação de Aline Pellegrini, edição de texto de Conrado Corsaletti, participação de Marcelo Rubissec, produção de arte de Mariana Simonetti e edição de áudio de Pedro Pastoris, termina aqui mais um Durma com essa. Até amanhã.